Ruth, diante daquela situação, daquela decisão, após Noemi ter explicado e deixado bem claro: olha, não tenho nada para te oferecer. Ruth, ela toma a seguinte posição: para onde fores, irei eu. Aonde deitares a cabeça, deitarei eu. Ai de mim se alguma coisa me separar de ti. É muito interessante porque muitas das vezes nossos olhos buscam oportunidades. Muitas das vezes o nosso coração, ele é movido na expectativa de um benefício, de um favor, de um lucro. Muitas das vezes as decisões que nós tomamos, elas são puramente baseadas no seguinte, elas se apoiam nessa realidade. O que eu vou receber? Qual vai ser o benefício? Quanto eu vou ganhar? O que vai melhorar na minha vida? Tomamos a decisão baseado unicamente baseado nisso. Fé é uma coisa que falamos muito, pregamos muito, cantamos muito. Mas viver pela fé é uma coisa difícil, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E nós temos a tendência a andar por vista. Devemos andar por fé, mas temos a tendência a andar por vista. Naturalmente, como homens e mulheres naturais, a nossa tendência é andar por vista. Mas a Bíblia nos faz este convite de andarmos por fé. E andar por fé muitas vezes é complicado para nós, é difícil. Mas nós vemos que Ruth, ela faz, antes dela, olha, não tinha escola dominical nos tempos de Ruth. Não tinham pastores pregando e motivando as pessoas a andarem por fé. Nós vemos que houve uma predisposição, talvez até o próprio Espírito de Deus, que ministrou ao coração de Ruth e disse: olha, vai para a tua sogra. Mas o que nós vemos aqui é uma atitude de fé, porque ela em Noemi, ela não tinha. E Noemi disse, compartilhou, declarou para Ruth: não tenho nada para te oferecer. Mas ela foi. É muito importante, irmãos, nós termos essa sensibilidade ao Espírito de Deus. Mais do que estarmos atentos às coisas que estão acontecendo, mais do que entender, mais do que se educar acerca de investimentos, acerca de decisões, é sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. É o que nós mais precisamos. Se nós queremos ter sucesso na nossa vida cristã, no nosso ministério e até mesmo nos nossos negócios, na nossa família, se nós queremos ser abençoados em todas as áreas da nossa vida, faz-se necessário sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. Sermos movidos, impelidos pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos que entender que muitas coisas nós não vamos entender ou não vamos perceber a essência da situação e o que envolve aquela situação, mas se nós orarmos e pedirmos a Deus discernimento e andarmos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, nós podemos esperar sucesso, triunfo. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós não somos vencedores em algo que há em nós ou naquilo que nós podemos fazer. Nós somos vencedores quando estamos em
Cristo. E Paulo completa dizendo: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Essa deve ser a minha posição e a sua posição. Pois bem, deixe-me falar rapidamente, eu sei que o tempo é bem... Ruth, ela já havia sido exposta. Eu creio que Noemi era uma mulher de oração. Eu creio que Noemi era uma mulher que era sensível ao Espírito Santo de Deus e apresentou o Deus de Israel àquelas mulheres e às pessoas que estavam ao seu redor. A Bíblia diz que quando elas saíram da cidade, que elas habitavam em Moabe, que as pessoas que as conheciam também choraram, também sentiram a dor da sua partida. Eu acho que Noemi era uma pessoa meiga, dócil, uma pessoa que estendia as mãos ao necessitado, era uma pessoa que nós diríamos hoje uma boa crente. Era uma crente cheia da graça e da unção do Espírito Santo. Pelas poucas informações que nós temos acerca dela, nós vemos que ela era uma mulher que contagiava as pessoas com a sua esperança, com a sua fé no Senhor. E eu tenho certeza que, de alguma forma, Ruth já conhecia, já tinha um conhecimento do Deus de Israel. Quando ela se vê diante dessa decisão de ir ou ficar, ela pensa: se eu ficar, eu vou estar sozinha, porque aqui nesta terra de Moabe, ninguém serve a este Deus, servem a outros deuses. Existem tantos deuses quanto existem famílias aqui nessa cidade. Eu quero ir com Noemi, eu quero servir a este Deus, que o teu Deus seja o meu Deus. E ela parte para Jerusalém. O que nós vemos aqui é que, volto a repetir, nós estamos aqui tentando aprender com Ruth, as atitudes, observar as atitudes de Ruth, para que nós possamos ter um fim, possamos alcançar a mesma bênção que Ruth alcançou. Então o que Ruth faz? Ruth segue caminho com a sua esposa, com a sua nora, oh meu Deus, com a sua sogra. Essas coisas de família, essas questões familiares. Ruth segue caminho com a sua sogra. Ao chegar na terra de Israel, nós vemos que Ruth, ela cuida de sua sogra. A Bíblia não fala quantos anos tinha Noemi, mas já tinha uma certa idade. Já era uma anciã, uma senhora. E nós vemos que o cuidado de Ruth. Ruth deixa a sua sogra em casa e Ruth sai para trabalhar, para catar espigas de milho que eram deixadas, que caíam dos trabalhadores, que colhiam. Havia uma provisão, tá, na lei que Deus deu a Moisés para os pobres. A lei determinava que não deveriam se pegar todas as espigas, ou colher todo o trigo, ou qualquer outro mantimento. A lei determinava que os segadores deveriam deixar alguma coisa. Por quê? Para que os pobres pudessem vir atrás e colher também alguma coisa. Para que houvesse de alguma forma... É interessante, sem entrar em muitos detalhes, né? Até nisso Deus pensa, né? Porque Deus diz: você rescata tudo, pega tudo e vai lá e entrega uma bolsinha, uma sacolinha para o pobre. Deixa o pobre lá na casinha dele ou debaixo da ponte, e você vai lá e entrega para ele já catadinho, debulhado, e se possível já faz logo uma pamonha ou faz um bolo e já entrega. Não, deixa no pé. Ele não tem terra, ele não tem semente, ele não tem... mas levanta e vai pegar. Muitas das vezes nós ficamos naquela dúvida, se ajuda, não ajuda, como é que ajuda, né? Às vezes o ajudar da forma errada se atrapalha, né? Um outro caso interessante é quando Pedro chega murmurando que for ali cobrado imposto, né? Que Jesus faz? Olha,
pega aí a tua vara, vai lá, lança e pega um peixe. Dentro do peixe vai ter uma moeda, você pega e paga. Jesus não podia fazer uma mágicazinha, né? Um abracadabra ali, enfiar a mão no bolso, aqui, a moedinha, vai lá e paga. Não, vai trabalhar. Ele não mandou Pedro fazer uma coisa que Pedro não podia fazer. Não, vai lá, pesca, que você vai ter dinheiro. É bem interessante, né? Mas vamos rapidamente. Além de deixar no pé a espiga, se eles estivessem carregando e caísse, não podia pegar. Tinha que carregar com cuidado, porque se caísse no chão, não podia pegar, porque o pobre ia vir atrás, né, o faminto, a viúva, o órfão, eles passavam pela plantação, e o que tivesse no chão, tivesse ficado para trás no pé, eles podiam pegar. E foi isso que Ruth foi fazer. Ela foi pegar as espigas que haviam caído no chão, que havia ficado no pé, e ela fez isso com diligência. Ela fez isso, ela se dedicou a isso. Ela tinha um objetivo, ela estabeleceu um alvo, de voltar para casa com muito mantimento. E a Bíblia nos relata, como eu falei, não dá para ficar lendo, mas a Bíblia nos relata que os empregados que estavam lá trabalhando, observaram. E quando o dono, que era Boaz, chegou e perguntou: quem é aquela? Olha, essa aí é a nora de Noemi, que voltou com ela das terras de Moabe. E ela está aqui desde cedo até agora, trabalhando, a não ser um curto espaço de tempo que ela esteve assentada em casa. Do resto, desde a manhã até a tarde, ela está trabalhando. E nós vemos que é interessante que a partir dali, a fama de Ruth começou a correr. Muitas das vezes nós pensamos que o trabalho é vão. Muitas das vezes nós achamos que ninguém está vendo. Mas na verdade, as pessoas estão observando. E deixe-me te dizer uma coisa, para que você não saia daqui com uma expectativa, não vou falar falsa, mas uma expectativa que talvez não vai ser realizada. As pessoas observam, sim, observam, mas não espere somente das pessoas. Deus também observa, e Deus sim é fiel, e recompensará segundo a obra, o esforço de cada um. Mas os homens movidos por Deus, às vezes também observam, e movidos por Deus, eles também abençoam. E foi o que aconteceu. Esse homem Boaz, observando, sabendo da índole daquela mulher, sabendo de tudo que ela estava fazendo por sua sogra, ele dá a seguinte ordem: olha, não incomodes a moça, e faz o seguinte, deixe cair algumas espigas, facilita para ela, não dá na mão dela não, só facilita. É a providência de Deus, irmãos. Quando nós estamos empenhados em fazer aquilo que é o certo, e o que é o certo não é o certo para mim, o certo para você não. O que é o certo é aquilo que Deus nos pede para fazer. Talvez o certo para mim, que Deus me pediu, não é o certo para você. Um exemplo, Deus me pediu para ir lá para Seara. Foi um pedido claro, específico, né? Houve um chamado, e graças a Deus eu fui segundo o meu chamado. Deus não chamou o Carlos Daniel para ir para lá. Deus chamou o pastor André para ir para lá, então esse é o certo, eu vou para lá também. Não, esse é o certo para mim, não para ele. Então o certo é aquilo que Deus nos pede para fazer. E isto não é segundo aquilo aquele desejo do nosso coração. Deus, olha irmãos, tem tanta gente tomando o nome de Deus em vão. Tem tanta gente justificando as suas escolhas, dizendo que, não, Deus quer assim. Às vezes a pessoa vai totalmente contra a palavra de Deus e tem a coragem de dizer, os irmãos portugueses usam o termo cara de pau. Não, mas sabe o que é, né? Cara de pau. Tem a cara, os irmãos são portugueses também, brasileiros? Brasileiros, então... Tá querendo se converter? Não, né?
cara de pau.